Hoje, antes de iniciar aqui a nossa live, eu gostaria de me solidarizar com a família da cantora Marília Mendonça, que era aqui de Goiás, que veio a falecer num acidente no interior de Minas Gerais. Então, a toda a família da Marília, os nossos sentimentos de que realmente ela está num lugar muito melhor do que aqui. O Hélio Caetano está entrando aqui com uma pergunta: com sua experiência junto à Força Aérea e considerando as especulações das mídias, acredita que existiu falha na manutenção da aeronave, que estava a artista Marília Mendonça? Ô Hélio, muito obrigado pela sua pergunta. Gente, identificar qual a causa de um acidente aeronáutico é um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso e requer tempo. O próprio CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea, estipula um prazo de 30 dias inicialmente para que ele possa emitir um relatório final sobre os acidentes. Mas, na maioria das vezes, esse prazo ele é esticado, porque são muitos detalhes a serem levantados. Eu vou me permitir aqui explicar um caso de um acidente que foi famoso no mundo inteiro. Na época era um Boeing 707, e que esse Boeing também teve um problema sério e causou inúmeras mortes. E o procedimento normal de toda a investigação, né, dos acidentes, vai uma equipe até o local, analisa, recolhe restos da aeronave, tenta encontrar a caixa preta, que no caso desse avião que voava a artista Marília Mendonça era opcional. Até agora eu não sei se ele tinha ou se não tinha. Normalmente, que chamam de caixa preta, né, são duas. Uma caixa grava toda a conversa que existe na aeronave, evidentemente a conversa através de um aparelho de transmissão, não é a conversa entre passageiros, né? E uma outra caixinha que grava todas as informações dos instrumentos, né? Então, nesse avião da Marília, isso é opcional e, pelo menos até o momento, eu não tenho essa informação se o avião tinha ou se não tinha. Mas no caso desse Boeing 707, ele tinha o Flight Record e o Voice Record. E, enfim, foram feitas todas as análises, tiveram que pedir prorrogação. E pasmem os senhores, qual foi a causa do acidente desse Boeing 707? Sabe aquele copinho de cafezinho de plástico? Pois muito bem, aquilo ali é muito comum os tripulantes tomarem café, né? E eu sei que o comandante deu um gole no café ali e deixou ali no painel ali onde ficam as manetes. A manete é como se fosse o acelerador do avião. E ao passar numa turbulência, o que aconteceu? O líquido saltou de dentro do copo e caiu no conjunto ali no painel das manetes. Como a temperatura no alto é muito baixa, para cada 1000 pés que a gente sobe, costuma descer 10 graus a temperatura. Então, o que aconteceu? Congelou as manetes. Então, essa foi a causa do acidente. Então, vejam que foi uma coisa super banal, mas para que vocês compreendam como é difícil identificar exatamente a causa de um acidente. Do que eu li nas matérias aí nos jornais, o acidente ocorreu a praticamente 4 quilômetros
da pista de pouso. Ao que tudo indica, a aeronave já estava numa aproximação final para pousar. Existe solo que viram saltar um pedaço do avião, e depois que saltou esse pedaço do avião, ele começou a girar como se fosse um parafuso, pelo menos a descrição que está escrita na matéria. E depois houve a notícia também de que a aeronave havia colidido com um cabo desses de alta tensão, de transmissão de energia, da CEMIG. Bom, e repórter bem nas proximidades da aproximação, o que, de certa forma, atrapalha, mas quando esses obstáculos estão nas imediações da pista de pouso, normalmente é feita uma notificação que o piloto toma conhecimento dessa notificação antes de decolar, né? Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda. Pode ter sido que o avião tenha tido um problema qualquer, falhou um motor, e quando falha um motor, normalmente nesse avião King Air, ele voa com relativa tranquilidade, né? Então não deve ter havido essa perda toda. Mas na hora ali, se estava na aproximação final, talvez uma falta de atenção ali, ou de percepção, até perceber o que tinha acontecido, pode ter o avião ter abaixado um pouco da rampa e colidiu com o cabo. Ao colidir com o cabo, soltou a peça que proporcionou tudo aquilo. Mas, enfim, gente, tudo isso é especulação e não vale a pena a gente querer ficar aqui arriscando o que falhou, se foi a primeira colisão com um cabo de alta tensão, porque a investigação chegar a uma conclusão totalmente diferente dessa. Então, eu acho que não vale a pena. No momento, vamos apenas externar o nosso sentimento aqui a todas as pessoas que estavam a bordo, que perderam suas vidas, né? A artista Marília Mendonça, acho que o tio, um empresário, o piloto. Eu acho que esse é o momento mais importante agora, que possamos elevar o nosso pensamento e orar para que essas pessoas tenham ali o seu caminho da melhor maneira possível, com a maior tranquilidade possível, e que, com certeza, a essa altura, todos já estão em boas mãos. Estou aqui, Partido Brasil Novo, Brigadeiro, como você já pilotou uns 35 anos, nos deu uma visão nesta aeronave que caiu e matou a cantora Maria Mendonça. Meu presidente Ezequiel, essa, na verdade, foi, eu acho que a primeira pergunta que fizeram aqui nesta live. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Qualquer acidente aeronáutico sempre tem uma série de fatores envolvidos, então é muito difícil a distância, eu não fui lá ao local, eu não conheço os dados todos de voo, eu não tive acesso a todas as informações da aeronave, dos tripulantes, da conversa do piloto com os órgãos de controle. Então, é muito difícil a gente opinar sobre isso. O próprio CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, normalmente exige ali cerca de 30 dias para emitir um relatório final. Agora, em função de tudo que eu li, das matérias que eu li, que não sei se são verdadeiras ou não, são matérias que foram publicadas, né? Então, diz lá que o acidente ocorreu a cerca de 4 quilômetros da pista de pouso. As condições meteorológicas do lugar estavam maravilhosas, não tinha problema de mau tempo, não tinha nada.
4 quilômetros não é uma distância grande. Isso significa que o avião ou já estava na aproximação final, ou estava ali já nas proximidades, fazendo um enquadramento para alinhar com o eixo da pista. Outra informação que foi publicada é que o avião teria colidido com uma linha de transmissão da CEMIG, da Companhia Elétrica de Minas Gerais. E num outro texto, falou-se que pessoas que estavam embaixo, no chão, avistaram primeiro um pedaço do avião descolando, né? E em seguida o avião começou a girar como se estivesse num parafuso. Então, é como se alguma coisa externa ali, alheia à vontade do piloto, né, tivesse acontecido. Então, pode ser que ele tenha colidido com esse cabo de alta tensão, na colisão soltou um pedaço da asa, alguma coisa, e ao saltar esse pedaço da asa, dá uma desbalanceada no avião e a tendência dele é ficar girando. Não sei, foi isso? Não sabemos, né? Então, para a gente também não ficar aqui falando a tarde toda sobre inúmeras possibilidades de acidentes, não, um motor falhou, não falhou, a injeção de combustível no motor falhou e aí parou um motor e também dá uma tendência de torque, e aí em função dessa tendência de torque ele pode ter colidido com o cabo, enfim, são muitas variantes que eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui tentando adivinhar o que houve. E eu acho que esse momento é um momento de reflexão, de oração, é um momento de elevar o pensamento e, enfim, fazer um pensamento positivo para que todos os que tiveram suas vidas repentinamente ceifadas cheguem ao lugar de destino, que estejam em boas mãos já a essa altura, né? Porque isso é o que todos nós desejamos para todos os seres humanos.